Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão nesse ano de 2022? Eu espero que estejam muito bem. Esse é um dos primeiros vídeos que eu tô gravando aqui em 2022 e a gente vai aproveitar esses retalhos aqui nos panos de prato copa. E qual é a diferença do pano de prato e pano de copa? Gente, o pano de prato é aquele pano mais usual, né? Que a gente tá mais no dia a dia ali, que a gente suja mais até, que ele fica sempre ali. E o pano de copa é aquele que a gente, depois que a gente organizou a cozinha ou quando a gente vai fazer um jantar, um almoço, receber uma visita, a gente deixa ele ali de apoio, né? É um pano de apoio para pegar uma travessa, para poder secar uma louça mais sem bagunça, para poder deixar a mesa se precisar. Enfim, tem as funções, diferentes funções aí, e vocês podem aplicar na forma que vocês quiserem, conforme o costume de vocês, da casa de vocês. Mas quando a gente trabalha com os retalhinhos, todos os retalhinhos deixam o pano sofisticado. Então não importa se é pano de prato, se é pano de copa, ele sempre vai estar diferente, sempre vai estar único, sempre vai estar exclusivo. E é uma coisa legal para você que está começando na costura, para poder levantar uma graninha, para poder continuar costurando, fazendo coisas diferentes. É uma peça que todo mundo precisa, todo mundo repõe muito nas casas, né? Que é o pano de prato e copa. Então acho muito interessante. Para quem quiser sugestão de preço, eu deixei no vídeo que vai aparecer no card e lá na descrição uma ideia de como você pode estar colocando o preço e valor de venda. Mas isso depende muito da região, da situação, como você vai vender, o quanto você vai se dispor a fazer os paninhos, né? Eu digo assim, o quanto de horas você vai se dedicar. Mas tá lá uma ideia, tá, gente? É uma sugestão. E se vocês quiserem assistir o vídeo, vai ser legal, assiste lá e depois deixa o comentário aqui nesse vídeo também. No final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu precifico quando eu trabalho com pedacinhos de tecido, que também eu comentei nesse vídeo que eu falei agora, que eu ia mostrar o cálculo que eu uso para fazer esse preço, tá bom? Porque a gente trabalha com vários pedacinhos e no final ele forma um pedaço. Então, a partir desse pedaço a gente faz o preço. Vou mostrar para vocês o passo a passo e no final do vídeo a gente fala como precificar quando a gente está trabalhando com retalhos, já atendendo a pedidos do último vídeo também, que quando eu falei do preço, eu falei que eu ia ensinar a fórmula que eu aprendi a usar e estou utilizando e dá certo. Então, esse vídeo no final eu vou contar isso para vocês, tá bom? Fica aí até o final. Se você gostou, tá gostando da ideia, deixa um like aí para mim que ajuda bastante o canal e leva o vídeo mais para frente, né, para pessoas que também precisam aprender, tá bom? Compartilha. Se não é inscrito no canal, inscreve-se, deixa o sininho de notificações ativados para receber todos os vídeos que a gente está postando por aqui. Fora todos os vídeos que já estão disponíveis lá no canal, tá, gente? Gratuitamente para vocês verem quando vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, bora, chega de conversa, vamos trabalhar. Primeira coisa que eu tenho aqui é uma sacaria que eu comprei a metro. E eu abro ela assim, ó. Posso ver que ela tem 1 metro aqui. Eu comprei 1 metro, tá? Aqui eu já refilei, eu já lavei ela, já deixei de molho, já cuidei, né? Porque ela encolhe, então é bom você deixar de molho. Lá no meu Instagram eu deixei sugestões lá no destaque de como eu cuido da sacaria, tá bom? Mas se você tiver dúvida, deixa nos comentários que eu faço um vídeo aqui pro YouTube também. Mas basicamente eu chego com ela em casa, eu molho, né? Eu deixo ela de molho no amaciante, depois eu estendo ela, ela seca e ela dá uma encolhida. Depois disso eu repasso, né, e refilo as beiradas e corto metro a metro ou pedaço a pedaço conforme eu vou precisando, tá? Nesse caso aqui eu tenho 1 metro, né, eu tenho até um pouco menos aqui, porque esse tecido encolheu mais. Eu tenho aqui 92 centímetros, tá? Mas normalmente é 1 metro. Se for 1 metro, você vai ter 2 pedaços de 50 centímetros e dá para fazer 2 panos grandes, tá, gente? Por quê? Porque ele tem aqui de orelha a orelha, ele tem aqui 70 centímetros, então fica um pano bem vistoso, tá? E é o que eu vou fazer aqui.
Então, eu tenho aqui duas partes. E são duas partes de 46 centímetros. Depois a gente vai fazer a bainha, ele vai reduzir um pouco. Como eu vou fazer um paninho aqui na beiradinha, eu tenho que saber, né, o quanto que eu preciso aqui de tecido. Eu vou precisar, eu tenho 46 centímetros aqui, 46,5, eu vou precisar de uma faixa de tecido ou de um pedacinho de pelo menos 48 para poder ter a vira aqui das laterais depois. Como eu vou trabalhar com pequenos bloquinhos de retalhos, eu vou fazer os bloquinhos baseado nessa medida. Então, eu vou fazendo os bloquinhos, vou unir todos eles e depois vou colocar aqui no barradinho. Bom, então eu já cortei a sacaria, deixo ela separadinha. E aqui eu tenho as faixas de retalhos que eu vou estar montando assim, uma do lado da outra. Posso trocar a posição, vou colocar o pedacinho de jeans, vou trabalhar esses bloquinhos de forma que eles formem o barradinho do meu pano, tá? O diferencial aqui é o jeans. Esse aqui é um pedaço de calça jeans, ele tem um pouquinho de elastano, mas dá pra trabalhar com ele também, tá? Eu acho que tem muita cara, assim, de retalho, né? Esse jeans mais azul aqui. Então, vou estar trabalhando e vou estar fazendo um paninho diferente, né? Por que não usar jeans também no barrado de um paninho? A gente vê em bolsas, a gente vê em necessaires, a gente vê em tapetes, colchas, por que não no nosso paninho? Eu acho que vai ficar bem bacana. Então, eu vou distribuir os retalhos aqui conforme as ideias vão surgindo, tá? Sempre que eu vou juntar, é direito com direito, né? Um princípio básico aí dos retalhos. E vou tá fazendo os meus bloquinhos. Prontinho, já fiz os meus bloquinhos aqui, conforme vocês viram aí no vídeo. Gente, eu trabalho, nesse caso aqui, eu trabalhei bem de forma aleatória, procurando respeitar cada largura de tecido, né? Então, já tenho aqui, ó, 4 bloquinhos, esses ficaram um pouquinho maiores e esses ficaram um pouquinho menores, tá vendo? Vou passar, e uma coisa importante aqui é sempre quando você estiver usando um tecido mais claro, no caso esse é um algodão cru, e estiver contrastando ele com tecidos escuros, o importante é você deixar os tecidos tombados para o lado mais escuro para não fazer sombra aqui, tá? Mas se forem tecidos coloridos aí não vai ter problema. Então vou passar todos esses bloquinhos aqui. Então aqui eu não abri costura, eu só tombei aqui esse tecido claro pro lado dos mais escuros e deixei assim, tá bom? Se você gosta de passar as costurinhas abertas, então a dica é você tá fazendo essas emendas e ficar com o ferro do lado ali para poder ir abrindo a cada costura, tá? Ou vincar com o dedo mesmo e fazer a abertura da costura para depois só passar. Como se trata de um pano que vai ser lavado várias vezes, eu prefiro tombar as costuras porque fica mais resistente. Aí corre menos risco do pontinho abrir aqui no meio, tá? De qualquer forma, use pontos minúsculos, assim, 2, 2,5 da sua máquina, tá? Pontinhos que fiquem com as emendas bem fechadinhas aqui.
E eu quero ampliar esses quadradinhos aqui, tá? Eles não ficaram assim num tamanho que eu quero aumentar esses quadradinhos. Então agora eu vou refilar e vou ver o tamanho que eles ficaram. O que é refilar? É você tirar as sobras e deixar eles assim bem no esquadro, bem certinho. Aqui para isso eu vou estar utilizando um cortador, que é melhor para a gente fazer isso. Eles estão com um tamanho de aproximadamente 12,5 aqui, tá? Ó, aqui eu tenho 10, 11, 12,5. Eu vou estar refilando. E aí, como eu faço esse refile? Eu só vou tirar o excesso que eu tô encontrando aqui. Só o excesso. Essa linha da régua aqui, eu deixei posicionada na emenda. E aí eu tiro de um lado, tiro do outro, viro esse bloquinho e faço a mesma coisa aqui. Bem, então aqui eu já tenho os quadrinhos menores, né? E uns um pouquinho maiores. Então aqui, olha, eu distribuí, deixa eu ajeitar aqui para você ver, de forma que a emenda sempre fique costurada numa faixa inteira. A emenda numa faixa inteira e a emenda numa faixa inteira. Só que eu não tô achando legal, eu acho que ainda precisa de mais um tecidinho aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse vermelhinho que tá me sobrando aqui, ó. Vou fazer um entremeio com esse vermelhinho, né? Eu tenho mais desse tecido, vou ver quantas faixas eu tenho que dê pra colocar aqui e vou aumentar esse barrado com esse vermelhinho aqui, pra combinar com esse daqui, tá? E aí você vai trabalhando com os tecidos que você tem da melhor forma possível. Então, notem, olha, que eu já tenho aqui um barrado suficiente para minha sacaria, né? Então, eu vou colocar essa faixinha aqui direito com direito, direito com direito, direito com direito, né? Posso até fazer mais uma aqui na beiradinha, né? Direito com direito. E aí, a gente vai emendar para ampliar esse bloquinho. Alfineto e vou lá para a máquina. Certo, pessoal? Então, aqui na máquina mesmo, ó, depois que eu fiz isso, tá vendo? Eu precisei só de 3 bloquinhos. Quando eu fui medir lá na sacaria, ó, eu já tinha o suficiente para fazer essa técnica que eu vou fazer aqui, que é virando a bainha com o barrado, tá? Notem que eu não fiz a bainha antes aqui. Nessa mesma playlist que se vocês estiverem assistindo pela playlist, vocês vão ver que a gente tem um vídeo onde eu só ensino a bainha certinho, vocês podem ir lá dar uma olhadinha, né?
para ver em detalhes como eu faço, e também às vezes a gente faz a bainha antes. Nesse caso eu vou fazer só junto com o barrado, que é uma outra forma de fazer também, tá? Então aqui eu tenho o barrado, ele já tá certinho. E aqui eu vou acrescentar uma faixinha de cada lado. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tenho uma faixa inteira de 10,5, eu dobro no meio. E corto. Então, eu dobrei no meio, eu passei. E agora eu corto. Vou ficar com duas faixinhas de 5. Então, se você tivesse uma faixinha de 12 ou de 9, você poderia estar aproveitando também, tá, gente? Tudo dá para você aproveitar o tamanho da faixinha que você tem. Uma das faixinhas eu vou colocar aqui do lado do barrado, ó, direito com direito, tá vendo? Em um dos lados. Acerto bem, vou colocar ela inteira, direito com direito. Então, uma das faixas eu coloquei aberta, ó, tá aqui em um dos lados, tá vendo? Que vai ser a parte de baixo. E a outra faixinha eu vou dobrar. Dobrar no meio. Porque a gente vai fazer um debrum com essa faixinha. Então, dobrei, ó, dobrei no meio, tá vendo? E vou colocar a parte aqui, ó, tá vendo? A parte aberta aqui das extremidades, aqui junto na beiradinha do outro lado desse barrado. Vou passar uma costurinha também de um pé de máquina com a faixinha dobrada pra gente fazer um debrum. Já mostro pra vocês como que vai ficar. Olha, ficou assim, ó, tá vendo? Ela ficou dobrada, costuradinha aqui. E aí, a gente vai fazer assim depois no pano, ó. Ela vai ficar com esse debrum aqui na parte de cima do pano. Então, vamos lá, vamos aplicar isso aqui no paninho. Então, esse pano só tá cortado, tá? Essa sacaria não tem nenhuma bainha, em nenhum lugar. Então, eu vou colocar essa parte da faixinha aqui, que é onde é a parte de baixo do barrado, direito com o pano. Ah, no caso aqui, eu tô colocando o direito no avesso do pano, que no caso eu vou olhar conforme a minha sacaria, o que eu quero chamar de avesso. Quando a gente faz a bainha, eu chamo de avesso a parte que dá pra ver a costura dobrada. E a parte que dá pra ver só a costura eu chamo de direito. Como aqui não tem bainha em nada, então eu vou olhar pelo pano mesmo, ó. Esse daqui eu vou considerar o meu avesso, que é um dos lados do pano. E vou colocar aqui a faixinha aberta na beiradinha aqui embaixo, ó. Vou passar uma costurinha aqui de um pezinho de máquina. Aqui tem que se certificar bem que tá certinho, para depois a gente não ficar com o tecido deslocado, né? Ele tem que ficar certinho nas beiradinhas do pano. Olha só, depois que eu fiz a costurinha aqui, eu vou abrir, tá vendo? E virar o pano.
Vou virar e trazer esse barrado pra cá, pro outro lado. Tá vendo aqui? E olha só o que eu quero fazer aqui. Eu quero deixar um pedacinho do branco aqui, ó. Eu não quero deixar ele rente nesse modelinho aqui, tá? Normalmente a gente deixa ele rente, né? Pra não ficar aparecendo o branco desse lado. Esse eu vou querer deixar 1 centímetro do branco aparecendo na frente. É uma forma diferente de fazer. Se você não gosta, é só você não deixar. Aí fica a gosto e a critério aí da pessoa que tá fazendo, né? Eu vou fazer diferente aqui pra dar um ar diferente nesse paninho. E como a gente sempre fala, né? Tudo é pessoal. Se você gosta e olha e gosta, se sente à vontade em fazer assim, beleza, você faz. Se você não gosta, não adianta. Porque se você não gosta do que você faz, você vai transmitir isso depois na peça, ou se você for vender, você sempre vai transmitir isso na hora da venda também, tá? Então eu vou deixar esse debrunzinho aqui, que é uma coisa diferente que eu quero fazer, e já vou passar uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha. Me certifico de que tem 1 centímetro aqui mesmo, praticamente um dedinho aqui, tá? Vou passar uma costura na beiradinha, bem na beiradinha aqui. Olha só, ficou assim, ó. Tá vendo? Bem na beiradinha. Agora, eu viro o pano aqui de frente pra mim. E vou fazer a dobra aqui do debrum, ó. A gente põe ele pra baixo, tá vendo? Ó, não é assim, tá, gente, ó. Não é deixando a costura pra cima, não. É colocando ela aqui pra baixo, ó. Coloco ela aqui pra baixo, dobro assim, bem pra baixo, escondo ela lá embaixo do barradinho. Né? Deixo bem esticadinho esse barrado. Alfineto. Aqui eu não tô no ferro, né? Só no alfinete, ó. Tá vendo? Alfineto bem. Esse pano tá ficando lindo, hein, gente? Essas margaridas aqui com esse contraste aqui do vermelho e do jeans, eu tô adorando. Eu tenho outro pedaço de margarida azul, eu acho que eu vou fazer também o outro azul. Vocês estão gostando? Se estiver gostando, deixa nos comentários, deixa no vídeo. Se tiver tecidos assim também que queira fazer, faça. Tira uma foto bem bonita e me marca lá no Instagram, no @magi.ateliê, que eu vou adorar ver, tá bom? Eu sempre gosto de ver o trabalho de vocês. Aliás, tem bastante tempo que eu não recebo trabalhinhos assim. Eu gostaria de receber. Se você me acompanha no Instagram, me marca lá que eu quero ver o que você tá aprendendo aqui com o canal, tá bom? E aqui eu vou fazer também, ó, uma costurinha bem na beiradinha, tá? Mesma coisa. Certo, pessoal, olha só. Já passei. Tá assim, ó. E a costurinha fica lá dentro, tá? Escondidinho. Olha que graça, que lindo que tá ficando. Eu amo, gente. Olha só, se você quiser, você também pode vir aqui, ó, e fazer costurinhas aqui, ó. Nas emendas, fazer costurinha no jeans, fazer um trabalho à mão, né? Um bordadinho, alguma coisa que caracterize o trabalho também feito à mão em cima desse trabalho com retalhos. Aí fica a seu gosto, a seu critério sempre, tá? O que eu vou fazer aqui agora é acertar essa lateral, tirar todos os fiapinhos aqui, ó. Deixar bem certinha a lateral, né? Porque o paninho sobrou um pouco, então a gente vai refilar o que sobrou.
vendo? Ó, deixei certinho aqui atrás, tirando todos os fiapinhos aqui. Na lateral também tá certinho. E agora, eu quero fazer um acabamento aqui em cima. Eu tenho outro pedacinho de faixa aqui, ó, tá vendo que ele tá tortinho? Então, eu tenho que acertar ele primeiro. Eu vou vir aqui, vou marcar aqui, tá dando 6,5. Vou marcar aqui também 6,5. Eu dobrei, tá, gente, esse pedacinho de pano, ó, ele tá torto. Então, eu vou acertar ele pelo pedaço menor aqui. Quero que fique uma faixinha reta. Então, o pedaço menor tem 6,5, então aqui eu vou deixar também 6,5. 6,5. 6,5. E aqui eu sigo na, ó, tá vendo? Na reta, ó. Aqui os 6,5. Então, agora, eu vou pegar essa faixinha, vou colocá-la na parte de cima do pano. Então, aqui eu tô olhando aqui a frente do pano, eu vou virar ele de novo, vou colocar na parte de trás, o direito da faixinha. Ah, não, aqui não. E vou passar uma costurinha aqui também, ó, de fora, fora um pé de máquina. Olha só, fiz a costurinha e vou fazer o mesmo princípio lá de baixo. Vou virar pra cá, tá? Volto o pano aqui pra frente, pro lado da frente. Trago aqui, ó, ele e vou deixar também um dedinho aqui em cima, ó. Que esse vai ser o charme diferente desse paninho aqui. Vai ser pedacinho do branco aparecendo. Eu sei que tem gente que não gosta, que detesta. Então não precisa fazer, tá, gente? Mas eu tô achando que tá dando um charme especial pra esse pano, então eu vou fazer. Passo bem aqui o dedo pra marcar 1 centímetro e faço a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Feito isso, gente, eu tenho que agora fazer a barrinha, tá? A virada aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer 1 centímetro, ó. Vou virar 1 centímetro. Quem quiser usar aquela régua de bainha que eu já ensinei em outros vídeos aqui dessa playlist, desse canal, pode usar, tá? Então, eu vou fazer, nesse caso aqui eu vou ter que vincar no ferro pra ficar bem retinho e vou passar uma costura aqui. Pronto, gente, já fui lá no ferrinho e como eu não levei a câmera comigo, eu vou mostrar pra vocês, ó, pra quem nunca viu, tá chegando no canal agora, eu pego um pedacinho de papelão aqui, ó, tá vendo? É um papel duplex, fiz margens de 1 centímetro aqui. E aí eu venho na beiradinha do tecido aqui, ó, dobro a beiradinha do tecido aqui e passo com o ferro em cima do papel, marcando aqui, ó, vincando toda essa bainha aqui. Aí eu vou posicionando, vou passando, vou escorregando o papelzinho, né, essa reguinha, aí ela fica viradinha, eu só ajeito aqui na frente, passo e rebato a costura aqui, que é o que eu vou fazer agora, tá? Tem vídeos no canal onde eu mostro como é que eu fiz, mas basicamente pode ser até um papelzinho de embalagem que você pode ter sempre aí perto do ferro para poder fazer suas bainhas. É bem fácil mesmo, tá? Bem simples e bem prático. Então, eu vou passar aqui a costurinha de acabamento pra gente já finalizar esse processo todo aqui desse paninho. Prontinho, gente, já passei, olha. Então, eu deixei a partinha branca aqui embaixo e deixei também aqui em cima, tá? Agora, a gente vai pra etapa final, que é virar a bainha junto com o barrado.
Aqui eu só vou tá dando uma acertadinha, ó, que tem sempre que refilar, ó, a sobrinha do tecido, né? Ele fica sempre uns meio centímetro, assim, alguns milímetros para refilar. Então, a gente acerta bem, para ficar bem, ó, retinho aqui, tá vendo? Bem retinho. Vou conferir aqui se a parte de baixo também tá bem retinha. Eu dobro aqui, ó, tá? As duas partes estão bem certinho, tá vendo? Ó, o barrado de baixo, o barrado de cima. Agora eu vou fazer a nossa querida bainha. E já vou deixar preparado a fitinha para poder prender, né? Porque o charme mesmo do pano de copa é ele ficar preso, né? Ou ele vai ficar assim, em cima de alguma coisa, ou no fogão, algum, né? Ou se for puxador, ele ficar com o puxador no meio. Então eu gosto de deixar sempre do lado direito, né? E eu pego uma faixinha aqui, no caso essa faixinha tem 9 centímetros, se eu não me engano. Aqui ela vai ter, deixa eu ver, ela tem 10 centímetros por 5. Vou passar a costurinha e vou deixar ela preparada para poder fazer a nossa bainha. E já vou virar a bainha com tudo junto. Como que eu vou fazer a bainha? Então, eu venho, né, ó, e vou virar com barrado e tudo, tá? Eu vou virar meio centímetro ou 1 centímetro aqui e vou virar de novo. Nesse caso aqui eu vou passar uma costurinha de segurança no barradinho para ficar mais fácil a vira. Então eu vou passar de um lado aqui pelo avesso mesmo e do outro. Olha só, então eu vou fazer uma vira de meio centímetro e vou fazer uma outra vira de 1 centímetro ou 2 de meio. Aí depende de como tá o seu tecido, né? Como tá a sua habilidade em fazer. E vou tá prendendo aqui, ó, toda a lateral para poder tá costurando. Fora dessa playlist de panos de prato e copa, eu também tenho alguns vídeos de paninhos que eu deixei separados no canal, bem bacanas. E eu também dou dicas para fazer bainha, outros modelinhos de pano. Você pode estar conferindo aqui no canal, tá? Pronto, gente, olha só como que ficou aqui, tá? Tudo viradinho, ó. Bem viradinho. Esse é um outro estilo, né, de barra, de bainha, onde você vira o barrado, né? Coloquei aqui essa alcinha que é essencial, né? Também identifiquei o trabalho com a minha etiqueta. E aqui em cima também ficou, olha, bem certinha a dobra, tá vendo, ó? Ficou lindo, ó. Essa é a parte de trás e essa é a parte da frente, a parte de cima, né? A lateral e a parte de baixo. Então, gente, chegamos aqui até o final desse vídeo. Quero agradecer você que ficou aqui até o final. E eu tenho o pano aqui já. Olha só que lindo que ficou. Vou abrir aqui para vocês. E eu resolvi fazer mais, acrescentar mais um bordadinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu tenho aqui a frente, né, a parte de trás com a alcinha, com a etiqueta de identificação. Quando você vai vender seu trabalho, é muito importante você colocar a etiqueta de identificação no seu trabalho. E aqui, gente, olha só que graça. Eu achei assim que o azul, ele ficou muito vazio. Então eu fui lá e bordei umas margaridinhas, olha. Tá vendo? Aproveitei também e fiz uns pontinhos de bordado entre as faixas aqui.
Achei que ficou muito legal e agregou valor à peça. Para fazer isso, depois que eu vi o pano, eu achei que estava muito azul, eu desmanchei essa costura aqui, fui por dentro, né? Ele ficou como se fosse um bolso. Aí eu fui por dentro, bordei e depois eu costurei de novo, tá? Porque se eu tivesse bordado direto na sacaria, ia ter ficado os pontinhos aqui atrás. E eu não queria que ficasse nada aqui, tá bom? Você entendeu o que eu fiz? Se você não entendeu, deixa nos comentários. E se quiser que eu mostre como que é o pontinho margarida, me fala aí que eu posso fazer um outro vídeo para você. Então, o pano ficou assim, eu tenho mais outros pedacinhos aqui, olha, também bordei todos esses pedacinhos com esse pontinho margarida. E eu vou fazer uma peça que complementa esse pano aqui, tá? Esse pano ficou na medida de... Ele não ficou muito grande, mas como ele ficou muito vistoso, ele pode ser usado como pano de copa, sim, tá? Ele ficou com 68 por 42,5, né? Ficou um pano bom e é baseado nessa medida que eu vou passar o preço para vocês agora. Então aqui eu tenho uma faixa de 43, que é o comprimento, por 15, que é a largura. E aqui eu tenho uma faixinha de 43 por 6, que é a largura, tá? Eu vou me basear como se fosse um tecido só, porque como é tecido picado, como tem tecidos aqui que faz meses que eu comprei, enfim, tava na minha caixa de retalhos, eu não vou ficar me preocupando com o que eu paguei naquele mês, naquela época. Então eu pego uma média de preço e calculo como se fosse também um tecido só, tá? Não importa se são muitos retalhos, importa é que é retalho de algodão, tem valor e a gente vai calcular assim. Se eu for calcular pedacinho por pedacinho, gente, vai acabar me atrapalhando, né? Por exemplo, isso daqui é um jeans de calça jeans, que foi lavado, foi passado, foi cortado para ser reutilizado, né? Esse aqui é um tecido de camisa, de camisaria, então... Para calcular cada um, né, baseando no preço, eu já não vou mais saber me basear pelo preço. Mas como tudo é algodão, então eu vou fazer pelo preço do algodão. Qual que é a fórmula então? Eu vou pegar o meu barradinho. Primeiro eu vou ter que saber o preço da sacaria, né? Quanto que eu paguei na sacaria. Se você ficar com dúvida, dá uma olhadinha no outro vídeo, nos itens que eu coloco no papel para poder formar o preço, tá? Então, eu sei quanto que eu paguei na sacaria, no metro da sacaria. Então, eu vou saber que 1 metro eu vou fazer 2 paninhos, então eu vou dividir por 2 e vou ter o preço de cada paninho. Fechou. Agora, para saber o barrado, eu vou pegar o comprimento, que no caso aqui é 43 centímetros, né? Vou multiplicar pela largura, que no caso aqui é 15 centímetros, né? Vou multiplicar pelo preço do tecido, que daí o preço você vai ver o quanto você pagou, né, no metro do seu algodão. E depois que eu tiver esse resultado, eu vou dividir pela largura total do tecido, que no nosso caso varia entre 1,40 e 1,50, ok? Aí o resultado vai me dar um valor de quanto vai custar para mim esse pedaço aqui de barrado. Se você achar que você tem que calcular a faixinha aqui em cima, aí você vem e faz a mesma coisa. Pega o comprimento, que é 43, multiplica pela largura, multiplica pelo valor do metro do tecido, que vai ser aí o quanto você vai pagar, e divide pela largura total do tecido, que varia entre 1,40 e 1,50. Se você achar que você tem que fazer uma vez, por exemplo, você vai trabalhar só com um tecido, é uma vez. Se você achar que você usou mais um tecido do que o outro, ou 2 tecidos, você vai fazer isso 2 vezes, tá bom? E aí você vai saber o quanto que tem de tecido aqui, ok? Se você ficar com dúvida, deixa nos comentários e aí a gente vai esclarecendo para você. Mas é uma formulazinha que não costuma dar errado, tá, gente? E assim você vai ter o preço do final de venda. No preço final de venda, você vai ter a mão de obra, quantos panos você consegue fazer, né, por hora, se você vai fazer um pano por semana, 10, 50, tudo isso você tem que saber.
quanto você vai pagar o material, aonde você vai comprar, tudo você vai anotando, gente, vai anotando para na hora de você colocar o preço você não ter dúvidas. O preço sempre pode variar conforme a sua região, conforme os materiais, conforme o cliente, enfim, não é tão simples assim sair colocando o preço, mas eu tô fazendo esse vídeo dando essa sugestão para quem realmente vai começar do nada, tá bom? Então, a média de venda que eu vou vender esse pano aqui sozinho, sem o complemento, tá? É no mínimo R$ 25, nesse tamanho aqui, com esse bordadinho aqui, tá, gente? Sem esse bordadinho, o valor muda. Ah, mas eu quero colocar cianinha, quero colocar botão, quero colocar outras coisas. Tudo isso vai somar, vai agregar valor. Então, por menos de R$ 25 eu não vendo esse pano. Mas também não vou vender um pano só por R$ 50. A gente sempre tem que achar um meio termo, uma média entre o que você já faz, entre seu público, seu cliente. Às vezes você vai mandar a peça por via correio, via transportadora, isso também conta demais. Embalagem, então, gente, não é mágica. Você tem que ir vendo tudo que você está fazendo, tudo que você está colocando ali, colocando no papel e ver a sua situação. Lembrando que isso é só uma sugestão, tá bom? Eu tinha prometido no outro vídeo, algumas pessoas pediram, então tô deixando aqui para vocês. Além de vocês terem visto na tela, vocês podem ver na descrição do vídeo que eu vou deixar tudo marcadinho para vocês. E, como eu falei, sobraram aqui uns pedacinhos de tecido. Se você quer saber o que eu fiz com isso daqui, o que eu vou fazer, dá uma olhadinha lá no meu Instagram que você vai ver fotografado a peça pronta. Lembrando que eu quero te convidar para me seguir por lá também, no @magi.ateliê, onde eu deixo sempre complemento de tudo que eu tô fazendo aqui e algumas coisas que tem lá não dá para ver por aqui, tá bom, gente? Lá eu mostro o meu dia a dia, a gente conversa mais, mostro mais a minha cara por lá. E aí a gente pode se falar por lá também, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos do canal. Se você é inscrito no canal, dá uma verificada no sininho de notificações para ver se ele está ativo e assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu vou deixar por aqui. Não é inscrito no canal? Então eu te convido para se inscrever, dá uma olhadinha nos vídeos, que tem muitos vídeos aí. Dá uma olhadinha nos vídeos e se inscreve no canal, tá bom? E compartilhe o vídeo, deixa o joinha pra mim, que daí o vídeo pode alcançar mais pessoas, o canal cresce, todo mundo fica feliz e eu fico grata a você. Um forte abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau!